Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de transferência de calor. Esse é o último capítulo de condução. Nós estamos falando aqui sobre condução multidimensional e nesse item nós vamos falar sobre o método da superposição. Então, o que aconteceu? Na sessão anterior, a gente considerou problemas homogêneos em regime permanente e transiente com o método da separação das variáveis. Qual que era a limitação? Quando a gente tinha um problema em regime permanente, a gente precisava ter apenas uma das condições não homogêneas. Então, se a gente tivesse, por exemplo, temperatura igual a zero em todas as faces exceto uma, e aqui a gente poderia ter uma condição de convecção. Então, nesse caso, o que aconteceria? Nós tínhamos três condições homogêneas e uma condição não homogênea para um problema bidimensional. Quando a gente estava trabalhando com problemas em regime transiente, todas as condições precisavam ser homogêneas e a não homogeneidade nossa estava no tempo, ok? O que o método da superposição ele vai permitir a gente tratar? Ele vai permitir tratar problemas que são não homogêneos, ok? Então vamos considerar um problema geral não homogêneo, no qual o termo da geração de calor e as condições de contorno não homogêneas vão ser constantes com o tempo. Se a gente tiver um problema não homogêneo desse tipo aqui, laplaciano de t, ou seja, se a gente está trabalhando em coordenadas cartesianas, a gente vai ter d2t, d2t, dy2 mais d2t, dz2, ok? Em que R aqui é o vetor posição. Então, o vetor posição pode ser em uma, duas, três dimensões. Nós temos aqui a função de geração de calor, que nesse caso aqui a gente vai chamar por G, tá? No capítulo anterior a gente falou que isso daí vai ser igual a 1 sobre alfa, 1 sobre a difusividade térmica, variação temporal da temperatura. E na fronteira a gente vai ter essa condição aqui. Essa condição, ela pode ser uma condição de convecção, pode ser uma condição de isolamento, por exemplo, se aqui for igual a zero, o F for igual a zero e o H igual a zero, a gente tem uma condição de isolamento. E essa condição também ela pode supor uma condição de fluxo prescrito, se o H for zero e o F aqui for um fluxo prescrito na superfície, ok? Então, nós temos as condições de contorno todas expressas por essa equação aqui. E nós temos também a condição de temperatura inicial igual a uma função f no domínio R, ok? Então, em geral, o termo de geração de energia ele é não homogêneo e pode depender das variáveis espaciais. Essa não homogeneidade de cada condição de contorno vai ser representada pela função f de R, que pode ser uma condição de temperatura prescrita, fluxo prescrito, ou convecção também, através de K de I, H de I. Note aqui que o G de R e o F de R eles não dependem do tempo. Então, se vocês observarem aqui, tanto a geração quanto essa função f aqui, essas condições elas são atemporais, são condições constantes com relação ao tempo. Nesse curso, a gente não vai tratar não homogeneidades dependentes do tempo. Por quê? Porque se a gente for tratar isso, vai cair nas funções de Green, que já é um estudo mais avançado de condução de calor, ok? Portanto, esse problema geral vai ser separado em dois problemas mais simples, um em regime permanente e outro em regime transiente. Então, isso vai ser esquematizado dessa forma aqui. A temperatura T de R com o tempo vai ser a soma de duas temperaturas. Uma temperatura que a gente vai chamar T de H, que é a temperatura do regime transiente,
e uma temperatura TSS de R, que é a do regime permanente. Portanto, o problema está sendo dividido em um problema homogêneo, ou seja, essa função t de h vai ser o problema homogêneo, e o TSS de R vai ser o problema que vai carregar todas as condições de contorno não homogêneas, inclusive o termo de geração de energia não homogêneo. Portanto, se a gente tiver um problema desse tipo aqui, você tem a sua distribuição de temperatura T de RT, tem uma geração interna G, e as condições de contorno são todas homogêneas no seu problema, e você tem a condição inicial, que é dada por uma distribuição inicial de temperaturas. Esse problema aqui ele vai ser dividido em duas partes, vai ser a combinação de duas partes. Uma parte que é dividida pela condição que vai carregar todas as condições homogêneas e uma segunda que carrega as condições de contorno não homogêneas. Bem, o que nós temos no problema homogêneo? No problema homogêneo, nós vamos considerar que todas as faces desse problema elas estão com condições homogêneas e a gente tem um problema de condição inicial. Só que como que a gente vai acoplar as duas soluções? A gente vai acoplar dessa maneira aqui. A minha função inicial ela vai ser o f de r, ok? Que é dado da condição inicial do problema original, menos a distribuição de temperatura devido ao problema não homogêneo. Então essa que é a condição inicial do meu problema aqui. Então nós temos a condição de contorno em cada superfície homogênea e a condição inicial, que é o f de r menos o TSS de r, e isso vai ser o meu problema homogêneo. E no problema não homogêneo? No problema não homogêneo, a gente elimina a variação de temperaturas e trata as não homogeneidades do problema em cada caso separado. Vamos então observar como que se dá a formulação dos dois problemas. Ela vai ser dada dessa forma aqui. Para o problema homogêneo, a gente vai ter novamente Laplaciano de TH igual a 1 sobre alfa, derivada parcial da temperatura com relação ao tempo. Nós eliminamos a função 1 sobre g aqui porque ela foi transferida para o problema não homogêneo. E nós temos as condições de contorno que elas vão ser dadas dessa forma aqui. Elas vão ser iguais a zero, por quê? Porque a gente vai ter ou uma condição de convecção numa superfície, já considerando que a condição ela é homogênea, mais a condição ou uma condição de isolamento ou de temperatura prescrita nas fronteiras, considerando condições homogêneas. E a condição inicial vai ser dada por essa expressão aqui, que foi o que eu falei para vocês. A gente precisa fazer esse acoplamento da condição inicial para justamente fazer a superposição da equação da condução transiente. Então, para o problema em regime permanente, a gente não tem o termo temporal, porque ele ficou na primeira equação aqui do regime homogêneo. E a gente tem, novamente, as condições de contorno nas fronteiras do nosso sistema. O problema em regime transiente ele vai estar pronto para ser resolvido pelo método da separação das variáveis, já que a gente tem uma equação diferencial homogênea com condições de contorno homogêneas e um problema de condição inicial, onde a condição inicial é a não homogeneidade. A gente resolveu isso em um exemplo anterior no capítulo. No entanto, o que a gente precisa agora é tratar o problema em regime permanente, já que ele não atingiu os requisitos da separação das variáveis. Uma forma da gente tratar isso vai ser criar novamente uma superposição para a temperatura TSS. Então, nós vamos dividir a temperatura TSS em duas temperaturas que eu vou chamar de TA e TB,
O TA vai ser a solução homogênea da EDP da forma diferencial, isto é, a gente vai resolver sem geração de calor, mas com todas as condições não homogêneas, e a gente vai transferir o termo de geração para TB, ok? Então, TB vai ser referente ao termo de geração de calor e o TA vai ser da equação diferencial parcial que a gente tem sem geração. Em TB, a não linearidade vai estar por conta do termo de geração de calor, e em TA nós temos todas as não linearidades da fronteira. Portanto, a formulação desses dois problemas vai se reduzir dessa forma aqui. Em TA, a gente vai ter apenas Laplaciano da temperatura. Portanto, a gente tem isso igual a zero com as condições de contorno que não são homogêneas. E em TB, a gente tem a não homogeneidade devido à geração de calor, mas as condições de contorno elas são homogêneas na fronteira. Então, o problema que a gente tem é que nenhum desses dois problemas vai satisfazer o requisito para a gente aplicar novamente a separação das variáveis. Portanto, a gente vai precisar simplificar novamente isso se a gente quiser resolver esse problema. Então, vamos fazer para o problema das condições de contorno não homogêneas primeiramente, tá? Então, isso a gente vai resolver dessa forma aqui. A gente vai falar que a temperatura T de A vai ser um somatório das temperaturas TI de R no domínio R para I de 1 até N. Então, N é o número de condições de contorno não homogêneas do nosso problema e T de I é a solução da equação diferencial parcial, que vai ser idêntica à equação 4.65, mas com apenas uma condição não homogênea. Ou seja, qual que era a equação 465? Laplaciano da temperatura igual a zero, ok? Então, a superposição ela necessita que a natureza da condição de contorno ela seja preservada. E isso a gente só consegue fazer mantendo a física do problema preservado. Por exemplo, uma condição de temperatura prescrita precisa ser formada em uma condição homogênea de temperatura prescrita, ou seja, temperatura igual a zero, ok? Então, nós precisamos transformar, se você tem em um problema seu 4 temperaturas impostas aqui na superfície, temperaturas prescritas diferentes, por exemplo, T1, T2, T3 e T4. Qual que é o problema disso daqui? A gente vai ter que separar isso daqui de uma forma que fique 4 condições diferentes, ok? Com apenas uma não homogeneidade em cada uma das equações. Então, uma vai ser T1, condições de temperatura prescrita nulas nas outras superfícies. Nós temos T2, condições de temperatura nula nas outras superfícies. Nós temos T3, condições de temperatura nula nas outras superfícies. E finalizando aqui embaixo T4, condições nulas nas outras superfícies. E a gente acopla todas essas soluções através desse somatório aqui. N é o número de condições de contorno não homogêneas. Quando a gente faz isso, a gente consegue achar qual que é o valor de TA. Resumindo isso, nós temos o problema que vai ser o TA, ok? O TA vai ser dividido aqui nesses outros problemas, com condições de contorno homogêneas em cada superfície e uma condição não homogênea. Portanto, essa equação aqui, T1, a gente consegue resolver pelo método da separação das variáveis, já que a gente tem 3 homogêneas e uma não homogênea. Nós temos aqui o T2, ok? Nós temos uma condição não homogênea com 3 homogêneas. Sai daqui da primeira equação para a segunda equação, ela está aqui em cima. Para a terceira equação, nós temos a condição de contorno
não homogênea aqui na lateral. E para quarta, a gente tem a condição de contorno aqui embaixo. Então vocês observam que a gente estaria rotacionando aqui o problema, ok? Agora que a gente já considerou as condições de contorno que eram não homogêneas, a gente precisa considerar o problema que é não homogêneo, que é inteiramente não homogêneo, que é o problema que tem o termo de geração de energia, ok? A metodologia para fazer isso vai ser dividir o problema em dois problemas. De uma equação diferencial parcial homogênea, que a gente vai chamar o Psi de R aqui, e uma EDO não homogênea. Psi de R vai ser a solução da EDO homogênea, isso é considerando que G é igual a zero. Essa equação vai ser idêntica novamente à equação 465. E o φ de R vai ser a solução da EDO não homogênea, mas só que a gente vai considerar, vai reduzir a ordem disso para uma dimensão apenas, ok? Com apenas uma dimensão espacial que vai conter o termo de geração de energia. Quando a gente fizer isso, a gente vai cair em um problema 1D, que a gente sabe resolver isso por integração, ok? Então esse problema a gente resolveu no capítulo 3, e a gente vai ter nesse problema todas as condições de contorno homogêneas e vai conseguir resolver e determinar qual que é a temperatura TB. Eu sei que é bastante informação, mas vocês vão entender como que faz isso quando eu mostrar o exemplo para vocês. Então vamos para o exemplo 4.4, que nesse exemplo a gente tem uma parede plana sobre esse domínio de 0x a L. Inicialmente a temperatura da parede ela vai estar a T igual a f de x, e para tempos t maior que zero, a superfície em x igual a zero está exposta a um fluxo de calor incidente. Nós temos aqui o zero, ok? E depois que a gente tem um tempo maior que zero, ela começa a receber um fluxo de calor incidente. Enquanto a fronteira em x igual a L, ela vai dissipar o calor por convecção com o coeficiente de transferência de calor H em um fluido de temperatura zero. Então, nós vamos considerar que temos o H aqui e a temperatura T infinito vai ser igual a zero. Então, vamos para a resolução desse problema, já que a gente tem um problema com duas condições de contorno não homogêneas, ok? Vamos então resolver isso. Bem, vamos primeiramente escrever a formulação matemática do problema. Nós temos um problema unidimensional transiente, portanto a equação da difusão de calor unidimensional d2t dx2 é igual a 1 sobre alfa, derivada da temperatura com relação ao tempo. Isso vale para x entre 0 e L e para o tempo maior que zero. A condição de contorno 1 é fluxo prescrito na superfície zero, portanto é essa a condição que estamos escrevendo aqui. A condição de contorno 2 é convecção na superfície x igual a L, que é igual a HTL, que é a única condição homogênea que a gente tem no problema. E a condição inicial é T de x0 e f de x. Essas duas condições, condição de contorno 1 e condição inicial, são não homogêneas. Como nós temos duas condições de contorno não homogêneas, nós vamos dividir o problema em duas partes, uma referente à parte transiente e homogênea, que vai ser esse TH de xt, e uma relativa à parte permanente, que vai ser não homogênea. Nós vamos fazer isso justamente para utilizar o método da superposição. Nós vamos escrever os dois problemas, tanto o problema transiente quanto o problema em regime permanente. Para o problema transiente, nós temos novamente a equação da difusão, só que as condições de contorno elas vão ser alteradas para que nós possamos ter condições homogêneas e assim resolver o problema através do método da separação das variáveis. Portanto, a condição de contorno 1 ela vira uma condição homogênea de isolamento ou de fluxo igual a zero,
e a condição de contorno 2 ela já era homogênea, então a gente carrega essa solução para o problema transiente. E a condição inicial vai ser onde a gente vai fazer o acoplamento entre as duas soluções. Portanto, o T de x0 vai ser o f de x menos a temperatura SS de x, que é igual a uma função g de x. Já no problema em regime permanente, o que nós vamos considerar é a equação da condução para regime permanente. Essa equação ela é simples de ser resolvida, já que a gente só precisa integrar duas vezes. E com essa equação nós podemos determinar com essas condições de contorno, de fluxo prescrito e de convecção na superfície x igual a L, ok? Portanto, nós temos as duas equações. Nós vamos resolver o problema transiente. O problema transiente ele vai ser resolvido por separação de variáveis, vai ser um x de x e um gama de t. Essa resolução vai dar uma resolução nessa forma aqui. Eu não vou ficar escrevendo passo a passo porque são muitos passos de solução, ok? Portanto, nós temos a resolução na forma separada, igual à nossa constante de separação. Essa constante foi feita de modo que a dimensão homogênea x possua um problema de contorno para ser resolvido. Portanto, nós temos as duas condições de contorno, tanto em x igual a 0 quanto em x igual a L. Condição de isolamento e condição de convecção. E por último, nós temos a equação temporal. Nós vamos resolver a dimensão homogênea primeiramente. Essa dimensão possui solução geral C1 cosseno de lambda x mais C2 seno de lambda x. Da condição de contorno 1, quando a gente aplica isolamento, nós vamos encontrar que o C2 é igual a 0. E da condição de contorno 2, nós vamos determinar qual que é o alto valor do nosso problema. Nesse caso, vai ser que o lambda n tangente de lambda nL é igual a h sobre k, com lambda n para o n igual a 1, 2, 3 e vai tendendo ao infinito, ok? Portanto, a solução de um único alto valor vai ser C1 cosseno de lambda nx, e a solução geral de x é o somatório dos infinitos termos dessa série. Da EDO em gama, nós vamos ter que o gama de t vai ser C3 e elevado a menos alfa lambda ao quadrado t. A solução para TH vai ser dada pelo produto entre gama de t e x de x. Quando a gente multiplica as duas constantes, a gente combina, dá o valor de Cn cosseno de lambda nx elevado a menos alfa lambda n ao quadrado de t. Portanto, a solução de h vai ser o somatório desses infinitos termos. Nós temos que determinar o Cn, e para isso a gente vai utilizar a condição inicial. Vamos ter a função g de x, a gente vai multiplicar isso pela função ortogonal cosseno de lambda nx, multiplica os dois lados, nós podemos isolar o Cn, e nós vamos encontrar que o Cn vai ser a integral de 0 até L de g de x cosseno de lambda nx dx, dividido pela norma de lambda n, que é a integral de 0 até L de cosseno ao quadrado lambda n x dx. Nós podemos substituir o Cn na solução geral e encontrar qual que é o valor para TH, ok? Então o valor para TH é esse 1 que eu estou escrevendo aqui, o somatório dos infinitos termos de cosseno de lambda nx e elevado a menos alfa lambda n ao quadrado t, dividido por norma de lambda n, integral de 0 até L de g de x' cosseno de lambda n x' dx'. Agora que a gente já resolveu o problema transiente, nós vamos para a solução do problema em regime permanente. A solução de TSS, a gente sabe que ela vai ser dada por TSS de x é igual a C1x mais C2, com as duas condições de contorno, a primeira de fluxo prescrito na face x igual a 0,
e a segunda de convecção na face x igual a L. Portanto, nós vamos resolver essas duas equações aplicando a condição de contorno 1. Nós vamos obter que o valor de C1 é menos Q0 sobre K. E aplicando a condição de contorno 2, já substituindo o valor de C1, nós temos que menos K, que multiplica menos Q0 sobre K, vai ser igual a H Q0L sobre K mais C2. Com isso, nós vamos determinar que C2 vai ser igual a Q0, que multiplica 1 mais HL sobre K, que esse HL sobre K a gente sabe que é um número de Biot, ok? Mas eu vou deixar em função de HL sobre K mesmo. Portanto, TSS de x vai ser dado por essa expressão que está sendo mostrada aqui. Ou nós podemos escrever dessa forma aqui, ok? Assim, nós temos que a temperatura, a distribuição de temperatura vai ser TH mais TSS de x. E quando a gente soma os dois resultados, nós obtemos essa expressão que está sendo mostrada aqui, Cn cosseno de lambda nx e elevado a menos alfa lambda n ao quadrado t mais Q0 sobre h, ok? Então essa é a resposta desse problema e esse é o último exercício que a gente faz nesse capítulo também, ok? Então eu aguardo vocês para o próximo capítulo. Nós terminamos a parte de condução e no próximo capítulo a gente vai entrar em convecção. Então, até o próximo vídeo. Obrigado a todos por terem assistido até aqui.